Oiê! Hoje tem dica de um filme fofíssimo para você se divertir e resgatar alguns valores da infância. Obrigado. Ai, gente, eu não tô sabendo lidar com a ternura que é esse filme Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível. Pra quem é da minha geração anterior à minha e até mesmo pessoas que vieram depois, muita gente aí acompanhou as aventuras do menino Cristóvão, como a gente conhece no desenho aqui no Brasil, e os seus bichinhos de pelúcia, Ursinho Puff, eu não acostumei com Pooh ainda, mas o Ursinho Puff, o Tigrão, o Leitão, o Bisonho, nas aventuras que eles tinham ali no Bosque dos 100 Acres. Os desenhos de criança, eles são muito frenéticos, parece que quer agitar mais a criançada, eu sempre observo porque cansa. E o Ursinho Puff, ele sempre foi um desenho que prezava pela simplicidade, ele era uma coisa assim que trazia a importância do tempo livre da criança. Tem um vídeo aqui, já faz um tempinho que eu fiz, mas sobre a importância do brincar, algumas questões assim relacionadas ao mundo infantil, que no desenho do Ursinho Puff eu acho que eles também trazem um pouco disso. A importância da criança ter o seu tempo livre para o brincar livre, não só aquelas atividades que criança tem que fazer, e hoje isso é muito atual, assim, porque a criançada cada vez mais tem mais atividade, mais tarefa. Eu até entendo os pais que querem dar tudo de bom e do melhor para a criançada, então coloca no balé, no futebol, no tênis, na natação, no inglês, e aí a criança não tem tempo de sentar e, sei lá, brincar de bolinha de gude, brincar na terra, correr. Então, essas coisas todas vieram à minha cabeça quando eu assisti esse filme. Então esse filme é daqueles que dá um quentinho assim no nosso coração, dá uma certa nostalgia, uma lembrança gostosa da nossa infância e vale a pena para todas as idades. Nesse live action da Disney, Christopher Robin já não é mais aquele garoto que adorava embarcar em inúmeras aventuras no Bosque dos 100 Acres com seus bichinhos de pelúcia. Ele agora enfrenta a vida adulta e essa vida perdeu seu rumo. Ele abandonou, deixou para trás toda a magia e inocência infantil e cabe agora aos seus amigos de infância se aventurarem em nosso mundo e ajudar Christopher Robin a se recordar do garoto amável e brincalhão que ainda existe em sua essência. Christopher Robin é um filme simples e eu entendo que essa seja justamente a proposta, de trazer a simplicidade para nossa vida. Então, ele é simples no roteiro, ele é simples no seu desfecho, às vezes simples até um pouquinho demais para algumas pessoas, mas é um filme leve, gostoso, que traz uma mensagem otimista, é uma temática bem previsível, nada que não tenha sido explorado de forma clichê, até em muitos outros filmes dessa natureza, só que é gostoso de assistir, a gente não fica incomodado com essa previsibilidade. O filme é focado no personagem humano dessa história, que é o Christopher Robin, que cresceu e é aquela coisa clássica, né? Virou um workaholic, um cara super preocupado e acaba negligenciando a família, a esposa e a filha no caso, mas houve aqui um cuidado de não transformar o Christopher Robin naquele papel do pai severo, do pai rude, sabe? O cara que só pensa no trabalho e trata mal a esposa, não tá nem aí pra filha. Não, ele é bom, dá pra ver que ele é um cara bom, ele manteve essa essência. Só que ele realmente, a vida dele se perdeu no meio de papeladas e compromissos, e ele não sabe como que ele faz. Então nós percebemos que ele sabe que isso não tá certo. Ele sabe que tem alguma coisa ali que não tá indo bem. E isso não é verbalizado, isso é um negócio legal também que deixa no ar, na atuação, nos olhares, e dessa forma a gente consegue perceber que ele é um cara que precisa tomar os rumos da sua vida. O filme todo tem uma delicadeza, uma ternura, os bichinhos eles são fofinhos, são perfeitinhos nesse ponto, o filme tá de parabéns. São bichinhos de pelúcia, assim, você vê os pelinhos assim meio sujos, sabe? Patinha, porque eles estão andando na lama. E um ponto que foi muito positivo nesse filme, e foi até um respeito aos fãs, é que a personalidade desses bichinhos, ela foi
retratada de uma maneira bem fiel, as características de cada um. Então, o leitão, medroso, ansioso, ele dá umas gaguejadinhas, o tigrão mais agitadão, né, pulando com o rabo, assim, que é uma mola, meio trapalhão. O ursinho Puff, que tem aquelas tiradas divertidas, com seu jeitinho mais simples de ver a vida. E o bisonho, que no filme é chamado de Ió, ele com seu jeito deprimido, pessimista, aquela coisa desanimada, brincando com isso, né, com um humor um pouco mais sombrio. Ele é o responsável pelas partes mais divertidas do filme. Teve hora que eu ri alto mesmo, porque ele tem um timing muito bom, assim, do humor associado aos fatos negativos que acontecem com ele. E para não dizer que o filme é 100% tudo muito legal, tem 2 pontos aí que eu acho que poderia trabalhar um pouquinho melhor. O primeiro ponto é que parece que o filme não soube decidir muito bem a qual público ele se destina. Porque se a gente for pensar que a grande parte das pessoas que vão assistir são adultos que acompanharam as aventuras do Ursinho Pooh na sua infância, ele é um filme infantil demais. Simples, até meio bobo nas suas resoluções, em alguns momentos ali. Para o adulto, ele fica mais na questão da memória afetiva, ele traz essa melancolia, essa nostalgia, essa saudade que dá na gente, mas mais porque a gente tem uma história com esses personagens. Por outro lado, a gente poderia dizer que é então um filme infantil. Só que para crianças pequenas, ele não tem tanta magia que a criança espera dessa coisa de fantasia. Claro que tem, porque esses bichinhos eles falam, eles são fofinhos, então, mas fica meio que nisso assim, a trama toda, a aventura que eles vão passar, que é entregar uns documentos e tal, para criança pequena não fica muito, né? Fica meio assim. E para crianças um pouquinho maiores, ele também não vai funcionar muito bem, porque essa criança não tem um passado com esse desenho, muitas vezes. Porque hoje o que a gente vê mais é o quê? São produtos do Ursinho Puff. Então, caderno, brinquedos, mas assim, acho que o povo não assiste mais, eu acho que nem passa mais, né? Não sei. E o segundo ponto que me incomodou só um pouquinho, não que tenha estragado a minha experiência com o filme, mas talvez se tivesse tomado uma outra decisão, acho que ficaria um pouco mais interessante. Será que isso é spoiler? Eu não sei, porque eu não lembro se no trailer... Não sei. Bom, você que não viu o filme e não quer saber nada a respeito dele ainda, pula mais pra frente, pro final, porque eu vou falar uma coisinha só, assim, inocente, sobre, tá? Mas pra você que já assistiu o filme ou que não liga pra isso, o que eu achei é o seguinte, eles colocaram os bichinhos, eles tiraram os bichinhos do mundo da imaginação e de fato colocaram no mundo real, fazendo com que todas as pessoas, adultos ou crianças, vissem esses bichos falando, se mexendo, vivos. E no desenho, pelo menos a lembrança que eu tenho é que os bichinhos de pelúcia do Cristóvão só ganhavam vida quando ele passava lá pelo tronco da árvore e ia para o bosque dos 100 acres, que ali era o seu mundo de fantasia. O adulto não via. Eu achei que essa escolha foi meio esquisita. Ficaria muito mais interessante, por exemplo, se somente o Christopher Robin visse esses ursinhos de pelúcia vivos, ali falando, e a filha dele. Porque aí seria como se fosse assim, a menina, como é criança, ela adentra essa imaginação, esse mundo infantil, e junto com o pai, seria como uma continuação dessa inocência, desse mundo de fantasias. Eu acho que funcionaria muito mais. E aí poderia deixar só assim, meio que em aberto. O que é esse bichinho? Será que ele se mexeu? Para o adulto ficar meio na dúvida, sabe? Acho que ficaria mais interessante se levasse para esse lado e não de fato colocar os bichinhos de pelúcia no mundo real, falando, se movimentando assim às vistas de todo mundo. Mas mesmo com esses pequenos detalhes, Christopher Robin é um filme simples, doce, amoroso, cheio de ternura e que resgata essas questões da infância, a importância de você ter essa chama acesa dentro de você, mesmo você estando aí na vida adulta.
Se você gostou desse vídeo, dessa resenha, deixe seu like aqui embaixo. Comente se você já assistiu o filme ou então quais são as suas expectativas, se você já fazia parte desse universo, desses bichinhos fofinhos. E a gente se vê numa próxima resenha. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!